Fala pessoal, aqui é o Felipe, escritor cabeludo, e pela primeira vez no canal nós vamos falar de um livro que foi baseado em fatos reais, ou pelo menos baseado muito entre aspas. Hoje nós vamos falar de Horror em Amityville, ou Amityville, do Jay Anson. E se você é fã de terror, com certeza você já ouviu falar de Amityville, tá? É uma história que teve vários e vários filmes, várias adaptações, continuações, filmes bem ruins. O filme clássico mais antigo acho que é interessante. Tem uma versão mais nova com o Ryan Reynolds também. E quando eu falo mais nova, eu tô falando ali do começo dos anos 2000, tá? Então já teve bastante adaptação, bastante coisa que saiu desse livro aqui. E ele vai retratar a história de uma família, ele vai retratar a história dos Lutz, que ficaram durante um tempo na casa de Amityville. Mas o que tem de mais nessa casa? Acontece que ela foi palco de um terrível assassinato, quem gosta de true crime também já conhece a história, tá? Onde o filho mais velho da família Defoe, o Ronald Defoe Jr., ele acaba assassinando os seus familiares, os seus irmãos, o seu pai e sua mãe, e depois vai contando várias versões do que teria acontecido, vai mentindo várias vezes, e uma dessas versões ele falou que ele estava ouvindo vozes, vozes mandaram ele fazer aquilo, e depois desse assassinato, a casa de Amityville ficou em promoção, né? Temos esse costume bem bizarro de casas onde ocorrem esse tipo de coisa, elas se desvalorizam muito, né? Obviamente, e ela acabou sendo ofertada para os Lutz, né, na figura ali do George e da Kathy, que era um casal ali com seus 3 filhos, na verdade eram 2 meninos e uma menina, e eles eram filhos do primeiro casamento da Kathy, mas o George ali assumiu a paternidade deles, eles vão morar nessa casa, e bom, acontece que depois de não muito tempo, pouco mais de um mês ou nem chegando a isso, eles saem correndo, eles abandonam a casa, deixando praticamente tudo ali e jurando não entrar mais. Então, esse livro, Horror em Amityville, ele vai contar como que foi essa estadia, tá? Como que foi essa passagem dos Lutz e vai falar um pouquinho mais sobre a família nesse decorrer. Não vai focar nada no que aconteceu do caso dos Defoe, tá? Isso não é só citado por cima, porque aparentemente quando eles vão morar na casa, eles sabiam o que tinha acontecido, mas não sabiam muito exatamente como foi, não procuraram se inteirar muito, pelo menos é o que está escrito aqui no livro. E nós vamos vendo então o que vai acontecendo, cada dia as coisas vão ficando piores, o clima da casa é muito ruim, as pessoas dentro da casa vão se tornando cada vez mais agressivas, principalmente ali na figura do George e da Kathy, as crianças nem tanto, e claro que a menininha, a Missy, ela tem um amigo imaginário que por um acaso tem a cabeça de um porco, então fica a dica pais, cuidado com os amigos imaginários das suas filhinhas e filhinhos pequenos. E como toda boa história de terror de casa mal assombrada e espíritos demoníacos, nós também vamos ter a presença de um padre, tá? O padre Mancuso vai tentar ajudar esse casal, mas ele acaba, na verdade, tendo mais problemas. A primeira vez que ele vai lá tentar exorcizar a casa, ele meio que recebe uma ameaça para ele sair dali e acaba tendo muitos problemas de saúde depois disso, tá? Então, esse livro em si, ele retrata esses dias, essa passagem de dias ali, se não me engano, não dão 30 dias, são 27, 28 dias, alguma coisa assim, e o livro vai passando os acontecimentos mais interessantes, mais relevantes, até essa saída dos personagens, e você vai vendo ali algumas coisas bem interessantes e macabras acontecendo. O livro também trabalha um pouquinho essa questão da própria igreja, né, do padre ali, do dilema entre ajudar e ficar com medo de ajudar as pessoas, né, quando se depara com uma força maligna e perigosa. Nós temos também um pouquinho do George lidando com a situação, ou pelo menos como eles relataram isso no livro, tá? Como é um livro baseado em fatos, ele é apoiado na versão de quem passou, né? De quem deu, que foi ali dos Lutz junto com o Jay Anson, né? Uma coisa importante ressaltar é que esse caso, para quem conhece ali esses true crime mais sobrenatural, ele tem ali um dedinho do Ed da Lorraine Warren. Qualquer hora eu vou trazer um vídeo falando de um livro deles que eu tenho também, tá? Mas basicamente era um casal de investigadores paranormais e depois de todo acontecido com os Lutz, depois que eles saíram da casa, os Warren foram lá investigar também. Essa história também é muito cercada de polêmicas, porque aparentemente essa história dos Lutz teria sido discutida com um advogado lá do Ronald, né, para tentar
a fomentar ainda mais essa ideia dele ter sido atormentado por forças demoníacas, tá? Então, esse livro, ele carrega toda essa história por trás, toda essa questão, um crime realmente aconteceu naquela casa, mas que não teria, tipo, foi algo que aconteceu antes dos lutos, né? Mas essa possessão demoníaca da casa, ser um terreno amaldiçoado, alguma coisa nesse sentido, tem toda essa história por trás, tá? Eu não quero entrar nos méritos disso ser verdade ou não, disso ser uma coisa factual, mas o que interessa para nós é se a escrita, a leitura. É uma história de terror, é uma história de fantasma, tá? Não exatamente fantasma, mas uma história onde o sobrenatural é muito presente. E vai ter algumas cenas fantasmagóricas bem interessantes, principalmente na figura desse amigo imaginário, bem bizarro, diga-se de passagem. Uma das coisas que não é tão interessante é que por você ter ali um depoimento dos próprios personagens, né, se contando, se colocando, talvez os personagens não são muito complexos, né? Nem o George, nem a Kathy, as crianças não têm assim muito aprofundamento nelas, tá? Você só vê elas agindo que nem criança, os pais ficando putos e, tipo, às vezes ali uma questão de violência um pouco maior, mas não são, os adultos em si não são tão bem desenvolvidos. Eu acho que eles são um pouquinho rasos nesse livro, que isso atrapalha um pouquinho a leitura, mas talvez seja por ser baseado nas versões que eles passaram. Se fosse uma história totalmente ficcional, talvez a gente teria um desenvolvimento melhor do George, né? No geral, é um livro bem interessante para a gente que gosta de terror, que já ouviu falar da história, né? Já viu algum dos filmes, para ver ali mais. Às vezes a gente vê alguns filmes que são bem ruinzinhos, né? Saindo desse livro, dessa história, e tinha muita coisa, muito potencial ali nessa história que poderia ser melhor aproveitado, tá? Principalmente nas aparições, tem algumas coisas ali bem sinistras. É um dos casos, acho que sobrenaturais, que mais povoa assim a internet, né? E das pessoas acharem, pô, o que será que aconteceu? Será que aquilo foi verdade? Será que não foi? Mas, de toda maneira, nos gera um livro bem interessante, tá? E, logicamente, uma obra que acho que se você curte terror, acho que se faz necessário você dar uma lida, tá? Não é uma obra tão atual, talvez não seja tão fluida quanto uma história contemporânea, uma história de agora, mas acho que dá para levar bem, não é um livro maçante, acho que já tem coisa muito pior por aí que a gente se esforça para ler, tá? Então eu recomendo, se você gosta de horror em Amityville, quer saber um pouco mais dessa história, se você conhece os casos do Ed e da Lorraine Warren, e se você gosta de livros de terror, acho que é um livro bacana, um livro interessante, e essas histórias que tem esse baseado em fatos sempre dá aquele frio na espinha, sempre dá aquela suspeitinha de, putz, será que isso foi verdade? E sabe o que tem nessa história? Crianças conversando com entidades esquisitas e duvidosas, onde você também encontra isso no meu livro As Memórias de Vinícius, meu terror psicológico, o segundo livro que eu escrevi, que está disponível nessa versão física e também na versão digital. Você vai encontrar ambas no meu link aqui na descrição do vídeo, lá na Amazon, onde você encontra também todas as minhas outras obras. Então é isso, pessoal, trazendo a história tenebrosa que deu origem a filmes bem mais tenebrosos, trazendo horror em Amityville do Jay Anson, tá? Lembrando que agora tem várias reviews aqui no canal que você pode achar interessante. Por enquanto estamos focando mais no terror, tem uma coisinha ali de ficção científica, mas vamos logo diversificando essas coisas, esses gêneros, tá bom? Então curte esse vídeo, compartilha e nos vemos em breve.